Olá, boa noite. Começa agora o Rede TV News. Muito boa noite. O novo presidente da Câmara, Arthur Lira, fala em equilíbrio e se compromete com a aprovação de reformas. No Senado, Rodrigo Pacheco diz que vai priorizar a economia e votar o orçamento e as reformas tributária e administrativa. No primeiro dia, à frente da presidência do Senado, Rodrigo Pacheco, do Democratas de Minas Gerais, voltou a afirmar que as reformas econômicas serão prioridade na gestão dele. O senador pretende se reunir em breve com o presidente Jair Bolsonaro e com a equipe econômica do governo. No discurso feito poucos minutos após ser eleito presidente do Senado na noite de ontem, Rodrigo Pacheco anunciou as prioridades da gestão dele. Atuar com vistas no trinômio: saúde pública, desenvolvimento social, crescimento econômico, com o objetivo de preservar vidas humanas, socorrer os mais vulneráveis e gerar emprego e renda aos brasileiros. Urge livrar o Brasil dessa avassaladora e trágica pandemia, que já vitimou mais de 225 mil irmãos brasileiros. Submeter ao crivo do parlamento as reformas e as proposições necessárias e imprescindíveis para o desenvolvimento do país. Adianto que, por mais que me empenhe pessoalmente, os objetivos a que me comprometi só serão alcançados se puder contar com o apoio de Vossas Excelências, meus colegas. Hoje, Rodrigo Pacheco voltou a reforçar a necessidade de atuação na área social e na aprovação das reformas estruturantes. Para alcançar os objetivos, além do apoio dos senadores, Pacheco vai contar com a boa relação com o governo. O senador mineiro foi eleito para a presidência da Casa com o apoio do presidente Jair Bolsonaro, que ligou para o parlamentar assim que o discurso de posse acabou. O primeiro encontro entre os dois já tem data marcada. Amanhã temos o compromisso do Congresso Nacional da abertura do ano legislativo, com a presença eventual até do próprio presidente da República, do presidente da Câmara dos Deputados. O novo presidente do Senado já deu uma boa notícia para o governo. Rodrigo Pacheco pretende votar o orçamento deste ano até março. Sem ter sido apreciado no fim do ano passado, os recursos estão parados. Até o aval do Congresso, a União só pode usar cerca de 8% do valor previsto, o que prejudica as ações do governo. Ao lado do deputado Arthur Lira, do PP de Alagoas, que comandará a Câmara nos próximos 2 anos, Pacheco pretende destravar a pauta e levar à votação matérias econômicas de interesse do Planalto e do setor produtivo, como as reformas tributária e administrativa. Vamos buscar esse encontro com o presidente da República, vamos buscar esse encontro também com a equipe econômica do ministro Paulo Guedes, com o próprio ministro Paulo Guedes, para alinhar todas essas expectativas que se tem em relação à pauta econômica do Brasil. Como primeiro trabalho à frente do Senado, Rodrigo Pacheco comandou a eleição para os cargos da mesa diretora. Com os acordos entre os partidos, apenas a vaga para a primeira vice-presidência precisou de votação. A escolha de Arthur Lira, do PP de Alagoas, para comandar a Câmara dos Deputados foi uma vitória do presidente Jair Bolsonaro. O parlamentar, apoiado pelo governo, foi eleito na noite de ontem. Já a votação para os deputados que vão formar a mesa diretora da Câmara foi adiada para amanhã. Rodrigo Maia se despediu da cadeira de presidente da Câmara, falando em deixar as brigas para trás e se emocionou ao agradecer aos colegas. Que apenas um de vocês terá a enorme honra de presidir a nossa Câmara de Deputados. Honra que me preparei para não chorar, mas não deu. Honra que tive pelos últimos 4 anos e 7 meses. Maia foi considerado o principal perdedor da eleição para a presidência da Câmara. Além de ter sido abandonado pelo próprio partido e pelos principais aliados, ele viu o seu candidato, o MDBista Baleia Rossi, ser derrotado em primeiro turno por 302 a 145 votos. Um placar com margem expressiva para Arthur Lira, candidato apoiado pelo presidente Jair Bolsonaro. O novo presidente da Câmara assumiu o cargo prometendo equilíbrio de forças dentro da casa e se comprometendo com a aprovação de reformas, uma das principais demandas da equipe econômica. Uma ideia geral que chamo de pauta emergencial. Vejam bem, pauta emergencial
para encaminharmos os temas urgentes que exigem decisões imediatas, o que fará parte dessa pauta. Não serei eu que irei dizer. Seremos nós. Todos nós. Todas as instâncias desta casa, o Colégio de Líderes, as bancadas, respeitando a proporcionalidade. Logo depois de assumir, Lira tomou a primeira decisão: anular um ato de Rodrigo Maia, que reconhecia o bloco de 10 partidos que apoiou Baleia Rossi. Decide esta presidência tornar sem efeito a decisão que deferiu o registro do bloco PP, MDB, PSDB, PSB, PDT, Solidariedade, PCdoB, Cidadania, PV e Rede. Apesar da sua intempestividade, gerando nulidade insanável para as eleições aos cargos da mesa diretora sujeito ao cálculo da proporcionalidade partidária. Na prática, a anulação do bloco retirou de partidos como o PT, PSB e PSDB a possibilidade de ter membros na mesa diretora da Câmara. Os cargos de vice-presidentes e secretários são relevantes porque são responsáveis por questões administrativas que envolvem recursos e participam de decisões importantes. Sem o bloco, Arthur Lira e o Centrão teriam a indicação dos principais cargos, o que revoltou a oposição. Com os ânimos menos acirrados, a terça-feira foi dia de tentar negociar. Para evitar o desgaste com os partidos insatisfeitos, Lira sugeriu que o bloco fosse informalmente aceito. E num acordo de cavalheiros, 3 vagas na mesa diretora seriam abertas para o grupo de Baleia Rossi. Com isso, o PT deve assumir a 2ª secretaria. O PSDB e o PSD também devem ter vagas. Eu espero que esse fato que aconteceu tenha ajudado muito na discussão interna da casa para que os deputados entendam, como já entenderam, e que nós trataremos democraticamente, sempre por maioria, ou decisões da mesa ou decisões do Colégio de Líderes. Nada mais de decisões isoladas, como nós dissemos o tempo todo na campanha. Independentemente do acordo, a votação para a escolha da mesa, que estava marcada para hoje, foi adiada para amanhã de manhã. Pesquisadores da Universidade Federal de Minas Gerais, em Belo Horizonte, estão otimistas com o resultado dos testes preliminares da vacina contra a Covid-19 da Johnson & Johnson. Em países da América do Norte e da União Europeia, o uso emergencial deve começar no mês que vem. Alisson é um dos 400 voluntários de Belo Horizonte e recebeu uma aplicação em novembro do ano passado. Ele não apresentou nenhuma reação grave, mas não sabe se tomou a vacina ou placebo. Foi bem tranquilo, não senti nada. Segundo o jovem de 29 anos, o processo é rigoroso. O acompanhamento é feito por um aplicativo da pesquisa. 2 vezes por semana, ele precisa responder a um questionário. Exames e consultas médicas também são feitos regularmente. Já foram realizadas 2 consultas, posteriormente a aplicação da vacina, mensais. A fase 3 da vacina da Johnson conta com 44 mil voluntários de 8 países. No Brasil, são cerca de 7 mil. Na capital mineira, os estudos são desenvolvidos por pesquisadores da Faculdade de Medicina da UFMG, onde foi vacinado o maior número de pessoas com mais de 65 anos. Foi uma estratégia intencional da equipe da Faculdade de Medicina da UFMG, reconhecendo que era exatamente nessa população que havia a ocorrência maior de complicações e de doença grave. Segundo os pesquisadores, esse imunizante tem 2 grandes vantagens. É necessária a aplicação de apenas 1 dose e as vacinas podem ser armazenadas por até 3 meses em geladeiras comuns. Até agora, os testes preliminares mostraram que a vacina da Johnson & Johnson apresenta 66% de eficácia global. O governo federal ainda não firmou nenhum acordo para adquirir esse imunizante, mas demonstrou interesse na compra de 38 milhões de doses a partir do 2º trimestre deste ano. Nós temos que contar com todas as possibilidades e com todos os elementos de vacina possíveis. Então, quanto mais vacina houver, melhor. O Rio Grande do Sul recebe pessoas de outros estados para o tratamento da Covid-19. Dessa vez, pacientes de Manaus foram internados em hospitais gaúchos. Os 17 pacientes vindos de Manaus chegaram ao Rio Grande do Sul em um avião da Força Aérea Brasileira na noite desta segunda-feira.
9 pessoas foram levadas ao Hospital Universitário de Canoas e 8 encaminhadas ao Hospital Nossa Senhora da Conceição, em Porto Alegre. Dentre os estados brasileiros, a gente acredita que o Rio Grande do Sul é um dos estados que tem um cenário um pouco mais favorável. A variante da Covid-19 que circula pelos estados do norte já foi notificada no Rio Grande do Sul. E o risco de uma maior disseminação da nova cepa após a transferência desses pacientes é mínimo. O menor risco que a gente tem da entrada dessa variante é com esses pacientes vindo de Manaus, porque eles vêm absolutamente isolados, toda a equipe de bordo paramentada. Nós temos um protocolo de aceitação desses pacientes com normas absolutamente rígidas. Na semana passada, o Rio Grande do Sul também recebeu 18 pacientes de Rondônia. Desses, 6 já tiveram alta e retornaram para o estado de origem na noite de ontem. Em Fortaleza, começou hoje a vacinação contra a Covid-19 para pessoas com mais de 75 anos pelo sistema Drive-Thru. O primeiro ponto de atendimento foi montado no Centro de Eventos do Ceará, na capital cearense. Inicialmente estão sendo vacinados idosos acima de 75 anos que se cadastraram previamente. Neste primeiro dia foram vacinadas 250 pessoas. Nós temos mais de 8.000 idosos cadastrados e que nós esperamos até o final da semana estarmos aplicando a vacina em todos aqueles cadastrados. Para evitar aglomerações, a Prefeitura informou que somente serão atendidos aqueles que receberem a confirmação do agendamento. A Prefeitura do Rio de Janeiro antecipou o calendário de vacinação contra a Covid-19 em uma semana. Com a chegada de cerca de 134 mil novas doses da vacina Coronavac, o novo plano é imunizar todos os idosos a partir de 75 anos até o final de fevereiro na capital. Hoje foi a vez das pessoas com 98 anos ou mais receberem a dose. De acordo com o novo calendário, amanhã os idosos a partir de 94 anos poderão se vacinar e na quinta com 92 ou mais. Sexta-feira é a vez das pessoas a partir de 90 anos. A imunização segue nas próximas 3 semanas por faixa etária em ordem decrescente. A aplicação aos sábados para quem perdeu a data está mantida. A meta da Prefeitura do Rio é imunizar todo o grupo com mais de 60 anos até o fim de março. Para seguir o plano, o município vai poder utilizar as 720 doses da Coronavac que estavam armazenadas no Hospital Federal de Bom Sucesso e que poderiam ter estragado por conta de uma interrupção de energia no último domingo. Após uma análise do Instituto de Controle e Qualidade em Saúde da Fiocruz, foi constatado que há segurança para o uso dos imunizantes. O órgão recomendou que as vacinas sejam utilizadas em até 2 semanas. Até o momento, mais de 220 mil pessoas foram imunizadas em todo o estado do Rio, mais de 135 mil pessoas somente na capital. Escolas privadas de Pernambuco retomaram parte das aulas presenciais. Na rede pública estadual, o ano letivo começa nesta quinta somente para o ensino médio. Mochila, farda e máscara. A pequena Clarice aprendeu que esse sim é um acessório indispensável para levar para a escola. Eu estava com saudade da escola e ontem eu fui para a minha escola. A escola tem se esforçado, né, para atender as normas e a gente vem acompanhando, a gente percebe que tem um cumprimento dessas novas regras e a gente percebe que tá seguro, assim. Mateus, de 13 anos, sabe que pelo menos por enquanto nada será como antes. Mas rever os amigos é muito bom. Tem aqui já em todo lugar, todos estão usando máscara, as pessoas estão não estão juntas, estão separadas, está bem organizado. Na rede de ensino particular, o ano letivo começa oficialmente amanhã, mas muitas escolas já iniciaram as atividades, como esta na zona sul do Recife. A instituição se adaptou para receber um fluxo de 1.200 estudantes. Nós estamos com protocolos rígidos, como fomos no ano passado, mas agora com a consultoria de um hospital renomado nacionalmente. Então, fazemos isso com muito cuidado, porque a gente sabe que estamos cuidando de vida. As aulas presenciais na rede privada foram autorizadas ainda em outubro, mas continuaram proibidas em todas as modalidades na rede pública estadual. A partir desta quinta-feira, somente os alunos do ensino médio estadual poderão contar com um formato híbrido, com aulas presenciais e remotas. Já o ensino infantil e fundamental continua sem definição pelo governo do estado.
O Sindicato dos Trabalhadores em Educação do Estado de Pernambuco é contrário ao retorno presencial. Ontem o Sintep teve uma reunião com o secretário estadual de Educação e colocou a posição de não retorno às atividades presenciais a partir do dia 3, tendo em vista que há um recrudescimento da pandemia. A Secretaria Estadual de Educação informou que a retomada do ensino presencial nas modalidades infantil e fundamental depende das avaliações do Comitê Estadual de Enfrentamento à Covid-19. Pois é, aos poucos as aulas presenciais são retomadas pelo país. E isso é uma boa notícia para os lojistas que estão sofrendo com a queda nas vendas do material escolar. Era para ser uma semana de corredores lotados nesta loja na 25 de março. É que nesta época do ano, muita gente procura o material escolar. Mas 2021 começou diferente. Nós já esperávamos que a gente teria um janeiro muito diferente dos janeiros anteriores, né? Até por conta de toda essa pandemia, de toda essa crise que está existindo, não só no país como no mundo, então é natural que iria ser dessa forma. O varejo paulista estima que a compra de material escolar este ano não deve aquecer o volume de vendas no estado. Isso porque, com a adaptação das escolas para o ensino online em 2020, muitos materiais escolares comprados no ano passado serão reaproveitados este ano. Foi exatamente isso que a Michele resolveu fazer. Todo ano ela gasta cerca de R$400 com o material da filha. Hoje veio comprar apenas o básico. Eu vim comprar 2 cadernos, do que a lista é grande, só vou comprar 2, e canetinha, né, porque sempre acaba, e uns lápis de cor, que não usou ano passado, vou reaproveitar esse ano e usar esse ano, para economizar um pouco nos gastos. A Elizabeth também não pretende gastar e decidiu que só vai comprar o essencial para o filho Gustavo. Eu vou comprar poucos itens, pouca coisa mesmo, só o necessário. As contas do começo do ano chegaram e o que eu puder economizar, eu vou fazer. Segundo uma pesquisa realizada pela Federação das Câmaras de Dirigentes Lojistas do Estado de São Paulo, além do aproveitamento dos itens escolares do ano passado, outro fator que deve influenciar a queda nas vendas é a situação econômica das famílias. Mesmo que não havendo queda de renda, com a probabilidade de se perder a renda da família, as pessoas vão economizar, é natural, e isso deve fazer com que ainda mais as vendas diminuam, que já não estavam boas em dezembro, onde já se começa a vender o material escolar. Para ele, a saída para os lojistas não ficarem com os estoques encalhados é apostar nas promoções. O que o lojista ele tem que fazer? Promoção, procurar incentivar, parcelar por mais tempo, para que as pessoas, ao invés de comprarem proporcionalmente ao uso, né, quer dizer, esticar o valor das compras, com uma promoção, faça as compras, o total, e fazendo com que isso as lojas continuem a vender. A indústria brasileira fechou 2020 em queda de 4,5% na produção. De acordo com o IBGE, o recuo atingiu 20 dos 26 setores industriais do país. A queda na produção automotiva foi a que mais impactou no resultado geral. Das 6 atividades que tiveram resultado positivo, o destaque ficou com os produtos alimentícios. E estamos na última semana do Festival de Prêmios Realizando Sonhos da Rede TV. Você só precisa continuar assinando para concorrer a prêmios incríveis, investindo menos de 75 centavos por dia. Todas as segundas-feiras sai um notebook no A Tarde é Sua e de terça a sexta no Alerta Nacional. Aos sábados no Mega Senha você pode ganhar uma viagem no valor de R$8.000 e todo domingo no Encrenca sai um HB20 zerinho. E tá achando que acabou? No final da promoção você pode ser o grande vencedor de uma Mercedes C180. Então corre, se você já é assinante, continue investindo. E caso ainda não seja, acesse agora redetvplus.com.br ou aponte a câmera do seu celular para o QR Code aqui na tela. Você pode usar qualquer cartão de crédito e, se for cliente da Caixa, ainda pode usar seu cartão virtual e pagar no débito. A Polícia Federal realizou uma operação para investigar a suspeita de tráfico de drogas em aviões da Força Aérea Brasileira.
Hoje pela manhã, os policiais cumpriram 15 mandados de busca e apreensão e 2 medidas cautelares que proíbem a comunicação entre os investigados. Militares da FAB também participaram da operação batizada de Quinta Coluna. As investigações começaram depois que o sargento da Força Aérea Brasileira, Manuel Silva Rodrigues, foi preso em Sevilha, na Espanha, em 2019. Ele estava com 39 quilos de cocaína num dos aviões da FAB, num voo preparatório para uma viagem do presidente Jair Bolsonaro ao Japão. O sargento foi julgado e condenado na Espanha a 6 anos de prisão e a uma multa de 2 milhões de euros. Após a prisão do sargento, a Polícia Federal abriu investigação para apurar o caso e descobriu que outras pessoas também estariam envolvidas no crime, inclusive militares. A PF também descobriu que o grupo fez pelo menos mais uma remessa de cocaína para o exterior usando os aviões da Força Aérea. Nesta manhã, os alvos foram 3 empresas. Uma delas é esta academia no centro da capital federal e 10 pessoas físicas. Esta casa, num bairro nobre de Brasília, também foi um dos alvos. Segundo as investigações, ela foi avaliada em 4 milhões de reais e comprada com o dinheiro do tráfico. Durante a operação, os agentes apreenderam drogas na casa de um dos suspeitos. A Força Aérea Brasileira informou que existe uma ação penal contra o sargento Rodrigues e que já começou um processo administrativo para a exclusão do militar. O comando da Aeronáutica disse ainda que atuou em conjunto com a Polícia Federal desde o começo das investigações. 4 anos depois de ser condenado pela tortura e morte do ajudante de pedreiro Amarildo, no Rio de Janeiro, o major Edson Santos, que na época era comandante da UPP da Rocinha, vai reassumir as funções na Polícia Militar. O major Edson Raimundo dos Santos estava em liberdade condicional desde o fim de 2019. Na última sexta-feira, o secretário estadual da Polícia Militar, Coronel Rogério Figueiredo de Lacerda, determinou em uma publicação no Diário Oficial do Estado a volta do major às funções públicas. Edson era o comandante da unidade da Polícia Pacificadora da Rocinha em julho de 2013, quando o ajudante de pedreiro Amarildo Souza desapareceu após ser levado por policiais à sede da UPP. As investigações mostraram que Amarildo foi torturado até a morte pelos PMs, que buscavam informações sobre um paiol usado por traficantes. Em 2016, o major Edson foi condenado a 13 anos e 7 meses de prisão por tortura seguida de morte, ocultação de cadáver e fraude processual. Mas até hoje não foi expulso da corporação e recebe salários normalmente. A decisão surpreendeu a Comissão de Direitos Humanos da Ordem dos Advogados do Brasil do Rio de Janeiro. Alguém que comete um homicídio não pode continuar na corporação dessa forma, ainda mais que ele exerceu ele praticou esse crime em serviço. É muito absurdo pensar que a Polícia Militar, pela seriedade da organização que ela é, tenha em seus quadros um homicida reintegrado à funcionalidade. Em nota, a PM do Rio informou que, segundo o Estatuto dos Policiais Militares, não há impedimento legal para que o major Edson exerça a função pública. Mas o oficial ainda pode ser expulso da corporação, porque internamente responde a 2 procedimentos relacionados ao caso. Além do major, outros 12 policiais militares foram presos, acusados de participação no assassinato de Amarildo. Imagens registradas por uma câmera de segurança revelaram que, depois do crime, os policiais levaram o corpo do ajudante de pedreiro para fora da favela, na caçamba de um carro do Batalhão de Operações Especiais. Até hoje, o corpo dele não foi encontrado. Ele está retomando todos os poderes que ele teve, sabe? Ele volta agora a ser um major, podendo, inclusive, receber promoções. Então, tendo todo o poder de poder mandar destruir e acabar com outras famílias, coisas que a gente espera que não aconteça. Espero que esse poder que ele está ganhando, ele aprenda com a lição e faça um novo trabalho como policial e não extermine preto, pobre e favelado. O ex-candidato a prefeito de São Gonçalo, na região metropolitana do Rio de Janeiro, foi alvo de uma operação da Polícia Federal contra crimes eleitorais.
A Polícia Federal cumpriu 6 mandados de busca e apreensão nos municípios de Niterói, São Gonçalo e Maricá. Em um dos endereços, os agentes apreenderam R$187 mil em espécie. Entre os alvos da ação está o secretário municipal de Políticas Sociais, Estratégia e Gestão de Metas de Maricá e ex-candidato à Prefeitura de São Gonçalo, Dimas Gadelha, do PT. A operação de hoje é um desdobramento da prisão em flagrante de 4 pessoas durante o segundo turno das eleições pela prática de corrupção eleitoral. Agora a gente parte para a análise de todo o material apreendido e segue a investigação conforme os documentos e mídias que tenham sido arrecadados e apreendidos e conforme o material que seja disponibilizado. Em nota, Dimas Gadelha declarou que está confiante na justiça e que tudo será esclarecido. O Partido dos Trabalhadores não se manifestou até o momento. Uma criança morreu atingida por uma bala perdida em uma comunidade em Niterói, região metropolitana do Rio de Janeiro. Ana Clara Machado, de 5 anos, estava brincando com o primo quando foi atingida na porta de casa em uma comunidade de Niterói hoje de manhã. Ela chegou a ser levada para um hospital da região, mas não resistiu. A polícia militar disse que agentes estavam em patrulhamento quando criminosos atiraram contra os PMs que revidaram. Segundo a polícia, os suspeitos conseguiram fugir. A família da menina acusa a polícia de ter atirado. Eles matam, dizendo que é bala perdida, mas é bala achada. Eles dão no efeito de matar. Foi o que fizeram com a minha neta. À tarde, moradores e familiares de Ana Clara fizeram um protesto no lugar onde a menina foi atingida. Bombeiros foram chamados para apagar o fogo em um matagal. A perícia no local já foi feita. As armas dos policiais militares que participaram da ação foram apreendidas. Os agentes buscam informações que ajudem a identificar a origem do disparo que atingiu a menina. Minha filha tomou 2 tiros de fuzil. Um tiro desses que ele deu acertou o peito da minha filha. Minha filha não ia resistir a um tiro de fuzil no peito. A Polícia Paulista investiga a participação de um homem no roubo de ouro e pedras preciosas que aconteceu em 2019 no Aeroporto Internacional de São Paulo, em Guarulhos. Os policiais estavam em patrulhamento quando viram 2 carros em alta velocidade saindo de uma casa na zona sul da capital paulista. Eles foram até o local saber o que havia acontecido e a moradora contou que os veículos foram roubados por integrantes de uma organização criminosa em troca do pagamento de uma dívida do marido dela. Contou também que ele era o responsável pelo tráfico de drogas na região e indicou outro endereço onde a droga era guardada. Os policiais foram até lá e prenderam o marido dela, de 46 anos, e outro homem de 33. Já na delegacia, ela contou que o companheiro participou de um roubo milionário a uma carga de barras de ouro no Aeroporto Internacional de Guarulhos em 2019 e que parte desse material ficava guardada no imóvel do casal. Na semana passada, os criminosos foram até lá buscar as barras de ouro, mas faltavam algumas e que, por isso, eles voltaram ontem para pegar os 2 veículos da família. O suspeito, que foi preso por tráfico de drogas, negou na delegacia a participação no crime. A Polícia Civil continua investigando o caso. De São Paulo, Guilherme Lopes para o Rede TV News. Um jornalista foi baleado após discussão num pet shop em São Bernardo do Campo, no ABC Paulista. O atirador é o dono do estabelecimento e está foragido. Daniel José de Lima, de 70 anos, levou um tiro no rosto após discutir com o dono deste pet shop no ABC Paulista. Ele foi socorrido, passou por cirurgia e o estado de saúde é considerado estável. De acordo com a polícia, o jornalista deixou 2 cães para o banho e 3 horas depois, quando retornou, o serviço não estava pronto. Ele então teria reclamado da demora no atendimento para a recepcionista. O dono do pet shop apareceu pouco tempo depois com os cachorros e disse que Daniel não precisava pagar. Eles começaram a discutir. O comerciante foi até o 2º andar da loja, pegou a arma e atirou. O suspeito seria guarda municipal de Indaiatuba. Após o disparo, ele retirou o disco de gravação do sistema de monitoramento e fugiu. Nós temos informações que seria uma moto ou uma scooter de propriedade dele. Logo após o tiro e antes do socorro da vítima, ele, de posse desse scooter, se evadiu. Nós até tínhamos endereço, fomos até a casa deles, no município de Santo André, mas por lá ele não chegou. Ou seja, ele se evadiu para destino ignorado, não sendo a residência onde mora. E vamos aos números da Covid-19 no Brasil. De acordo com o Ministério da Saúde, 8.160.000 pessoas se recuperaram da doença. Outras 896 mil estão em acompanhamento
e o país acumula mais de 226 mil mortes provocadas pelo vírus. A lei que proíbe estabelecimentos comerciais de São Paulo de fornecer copos, pratos e talheres de plástico já está em vigor, mas ainda precisa ser regulamentada. Mesmo assim, já causa polêmica entre entidades ambientais e empresários do setor. Começou com as sacolas de supermercados, depois canudinhos e agora copos, pratos e talheres. Os estabelecimentos comerciais de São Paulo estão proibidos de fornecer aos clientes descartáveis de plástico. A multa para quem descumprir pode chegar a R$ 8.000. Ambientalistas aprovam a nova lei, mas com algumas ressalvas. Para eles, se a coleta seletiva fosse maior, o problema poderia ser resolvido. Segundo o levantamento da Prefeitura de São Paulo, aqui na capital paulista, a coleta seletiva não chega a 5%. Outra observação é que se houvesse maior educação ambiental, as pessoas saberiam a maneira mais correta de destinar o lixo, incluindo aí o plástico. Afinal, o plástico não vai parar sozinho nas praias, rios, matas e nem no meio do mar. Acho que se as pessoas entendessem como é problemático, quer dizer, o problema que traz você jogar um saquinho plástico na praia, né? O que isso vai significar? Porque aquilo o mar vai levar, aí alguma tartaruga vai comer, vai matar ou vai parar na ilha de plástico, né? Nas grandes ilhas do oceano de plástico, talvez a pessoa não jogasse. Para este especialista em poluição dos oceanos, proibições desse tipo não causam grande impacto no controle do lixo que vai parar nos mares. As leis que propõem o banimento de descartáveis nos restaurantes, elas têm muito pouca eficácia em relação ao combate ao lixo no mar, ao lixo que vai para o mar, porque o resíduo produzido nos restaurantes são carreados para ambientes controlados, os aterros sanitários. O sindicato que representa as indústrias de material plástico promete levar o caso ao Supremo Tribunal Federal para que a lei seja suspensa. O banimento do descartável só virá a prejudicar muito mais o cidadão, a economia e, por conseguinte, a saúde de todos. A Prefeitura de São Paulo informou que, por causa da conjuntura provocada pela pandemia e dos pedidos de entidades e empresários, vai postergar a regulamentação da lei. Até lá, os estabelecimentos não poderão ser multados. E agora a previsão do tempo com Igor Silveira. Olá, boa noite. A primeira quarta-feira do mês vai ser com tempo quente, só que com chuva em praticamente todo o Brasil. No sul, a formação de uma frente fria reforça a instabilidade na região, principalmente no Rio Grande do Sul, onde pode ter uma chuva forte, acompanhada por raios e rajadas de vento. E no final da tarde de hoje, uma forte chuva atingiu vários pontos da cidade de São Paulo e também do interior. Teve alagamento e alguns bairros ficaram em estado de atenção. Amanhã, o dia vai ser claro, quente em todo o sudeste, mas com chuva no período da tarde em São Paulo, em Minas Gerais e em boa parte do Espírito Santo. No Rio de Janeiro, o calor continua e não chove. No Nordeste, o sol aparece do litoral do Rio Grande do Norte até Sergipe. No interior da Bahia, o dia vai ser claro e com chuva no período da tarde. Em Salvador, a máxima pode chegar na casa dos 31 graus. No centro-oeste, o dia vai ser quente e também chove. Em Cuiabá, os termômetros registram 34 graus. E para saber mais sobre a previsão do tempo na sua cidade, é só entrar no site da Rede TV. Eu fico por aqui, uma ótima noite e até mais. No Rio de Janeiro, a Polícia Civil interditou um laboratório irregular de próteses dentárias. As investigações apontaram que os responsáveis pelo local roubavam as peças de cemitérios clandestinos na região metropolitana. Segundo a polícia, as próteses removíveis passavam por um processo químico para aparentar ser um produto novo. Depois, elas eram comercializadas em consultórios odontológicos do Rio. 2 responsáveis pelo laboratório foram presos por crimes contra o consumidor e contra a saúde pública. Rede TV News fica por aqui. Uma ótima noite para você. Obrigado pela companhia, tenha uma boa noite e até amanhã.